Boa noite, queridos ouvintes. Mais um episódio do Hub do Mercado, continuando sobre saúde mental e trabalho. E hoje nós vamos aprofundar sobre quando o trabalho adoece, o burnout em pauta, né? A pauta de hoje é burnout. E aí eu quero trazer aqui logo um pouquinho de uma introdução antes da gente começar essa conversa. Olha só, o burnout como um dos maiores desafios da saúde mental no ambiente corporativo, reconhecido pela OMS como síndrome ocupacional desde 2022. Até que ponto o ambiente de trabalho pode ser um fator de adoecimento? Essa é a grande questão que a gente precisa trazer aqui. E aí a gente continua novamente no episódio com nossos convidados. Esse episódio novamente com Manuel Gomes e Vitor Lindoso. Nossos queridos convidados psicólogo e psiquiatra, um trabalho conjunto que eles fazem. Importantíssimo esse episódio para o ecossistema de negócios. Muitos empresários nos assistem, trabalhadores, pessoas de variados segmentos, variados negócios, pessoas que estão querendo adentrar o mercado. Então, assim, o Hub do Mercado é um ambiente de ouvir especialistas, de tirar dúvidas, de fazer conexão, de network, mas é também de explicar muita coisa que é preciso ser entendida. Por isso a gente trouxe essa temática e a gente queria ouvir de vocês. Pode ser pelo Vitor, pode estar falando para a gente, Vitor, para quem nos ouve, o que é esse burnout tão comentado? Bom, o burnout, ele é uma síndrome, né? Ele é um conjunto de sinais e sintomas. E ele é um diagnóstico basicamente ocupacional. Então, o burnout significa que a relação com o trabalho adoeceu o indivíduo, né? Seja porque o ambiente onde ele está, ele não consegue se adaptar, ou porque as relações interpessoais ali são de má qualidade, ou porque o trabalho perdeu o sentido, perdeu o propósito para aquele indivíduo, e ele está sem motivação. Então ele começa com sinais de exaustão emocional, né? O indivíduo começa a experimentar ansiedade, tem alteração do sono, né? Do padrão alimentar, começa a sentir tensão muscular, sudorese, tremores, ou quaisquer outros sintomas físicos, né? Às vezes é o gastrointestinal. Então Sim. Ele começa a sentir ali, procura um médico, faz exames, né? Melhora ali um pouco, e esse processo ele vai se perpetuando com o tempo, né? E chega um momento que a pessoa ela vai ficando despersonalizada, né? Ela vai se robotizando, ela vai ficando embotada, né, nas suas emoções. Então ela começa a executar o trabalho ou de forma totalmente fria e passiva, ou demonstrando ali irritabilidade, insatisfação, né, que não gostaria de estar ali, ou até mesmo com um certo cinismo, assim, né, com uma acidez, assim, né, nas suas relações, até chegar no estágio final, que seria o esgotamento. Então, quando chega nesse momento, esse indivíduo ele está totalmente desmotivado, adoecido, e ele se torna incapaz de retornar para aquele mesmo ambiente e aquele mesmo contexto. Então, esse processo geralmente dura meses ou até mesmo anos, né? De uma fase ali inicial de desconforto emocional até chegar ali no final do esgotamento. Então, o burnout, ele acontece no ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa está muito bem e passa a desenvolver, né? Ele é o quê? Ele é uma síndrome? Ele é o quê? Ele é uma reação psicológica, né? Psicossomática, na verdade, né? Psicológica e física, que resulta de uma má adaptação daquela personalidade, daquele indivíduo, Sim. à rotina de trabalho que ele tem. Então é como se a minha rotina hoje ela é incompatível comigo. Eu trabalho demais, eu não tenho tempo de descansar. As minhas metas são impossíveis de alcançar. Os meus colegas não gostam de mim, né? O meu chefe vive reclamando, vive me dando advertências, né? O salário que eu ganho eu acho que não é digno da minha função. Então, uma série de insatisfações ali que vão minando a minha resistência psicológica, né? Eu gosto de dizer para os pacientes assim, que a nossa mente ela tem um limite do que ela pode suportar em relação
a preocupações, a problemas, a decepções, né, as pequenas dores ali do dia a dia. E quando esse limite ele é alcançado, eu começo a adoecer, geralmente com um misto de ansiedade, sintomas depressivos, né, não quer dizer que seja já uma depressão, mas sintomas depressivos, tristeza, choro, baixa energia, pessimismo, e também alterações de comportamento, irritabilidade, agressividade, uso de álcool em excesso, direção perigosa, comportamento sexual de risco, começa a fazer apostas, né, online. Então, o indivíduo ali buscando alguma compensação ali para aquele estresse da onde ele não consegue sair. Então, normalmente é um estresse intenso e ou prolongado, assim. Uma situação que perdura ali por semanas, meses, anos, vai minando aquele indivíduo ali até acabar totalmente com a motivação dele. Então, nessa compensação entra de tudo. Então, entra do alcoolismo, entra a questão dos jogos, né? Do vício em jogos, entra a questão também da droga, né? Do consumo de droga, entra também há pessoas que não dormem de noite, trocam o dia pela noite, passam a noite acordado, de dia dormindo. Então, vai gerando a necessidade de resolver aquilo do seu modo, e, de certa forma, buscando práticas para aliviar esse adoecimento, que muitas vezes a pessoa está doente, está desenvolvendo, mas não está percebendo, né? Não, é isso mesmo. Inclusive, a gente já tem, por exemplo, né? Se a gente pegar na história da humanidade, a gente vai ver coisas que foram naturalizadas e que já representam uma forma de escape. Por exemplo, o tão chamado happy hour, né? Que é aquela coisa de, hoje é sexta-feira, sai do trabalho, bora beber, bora para um barzinho ali, fazer um happy hour, tomar uma. Não que isso seja ruim, claro que a diversão, entretenimento, né, dentro de um padrão de equilíbrio, faz muito bem pra gente. A gente não está aqui falando que isso não deva ser feito. Mas a gente está se referindo ao excesso disso, a quando isso se torna uma esquiva, quando isso se torna realmente uma fuga daquela pessoa para que ela possa esquecer a sua realidade. Então, eu quero encontrar e fazer alguma coisa que me tire da minha realidade. E aí pode ser a bebida, pode ser a comida em excesso, a compulsão alimentar, em que eu como uma maneira de me satisfazer, de sentir um prazer, como o Vitor falou. Essa pessoa, ela vive uma despersonalização, ela vive um contexto de vida na qual ela não vê sentido mais. Ela não se sente pertencente àquilo. Então, ela precisa sentir o sabor de alguma coisa que lhe dê prazer. E aí entra as várias formas, né? Alimentação, jogos, sexo em excesso, enfim, e seria uma escala infinita de coisas. Agora, para que a gente possa entender o burnout de uma maneira didática, eu traria um exemplo aqui para que a gente possa pensar. Vamos imaginar o disjuntor de uma casa. Né? Você tem uma casa que tem uma rede elétrica e ela tem um disjuntor. Qual é a função desse disjuntor? A função dele é, se houver uma grande sobrecarga elétrica nessa casa, o que vai acontecer? Ele vai desarmar e vai evitar que essa descarga queime todos os teus aparelhos. Isso. E faça com que você tenha um prejuízo absurdo. Sim. A nossa mente, ela tem mecanismos como esse, que são os mecanismos de defesa. E o burnout, assim como outras condições também emocionais, são como disjuntores. Imagina que você está num nível de trabalho absurdo, de esgotamento, de cansaço, de sofrimento, e aí esse disjuntor ele desarma. E ele faz com que a pessoa pare. Tipo, ou você para aqui, ou se você avançar mais um passo, você não consegue. É o limite. É o limite. O ambiente emocional do cérebro ele se torna tão ruim que esse travamento é uma proteção. É uma proteção. Para que não haja mais prejuízos, para que essa pessoa não se autodestrua mais ainda. Então, olha como o nosso cérebro e a nossa mente ela é sábia. Existe uma sabedoria na nossa estrutura psicológica, que faz com que, assim, olha, a bateria do celular está descarregando, falta 10%, então quando tiver faltando 10%, desliga. Deixa esses 10% aqui de segurança, senão o celular não liga mais. Seria mais ou menos isso. Então o burnout seria uma condição dessa,
na vida do sujeito. Então, assim, baseado no que vocês falaram, a gente pode dizer para o nosso ouvinte que podemos identificar como sinais de alerta, por exemplo, para o colaborador é quando ele tem uma queda de energia, falta de motivação e também o distanciamento, não tem vontade mais de ir para aquele local, aí fica postergando, demorando as entregas, né? Procrastinando isso. Faltando, realmente começa. E para o gestor, por isso a importância da empresa entender isso, porque ele precisa tratar isso, ter essa rede de apoio para tratar, porque aí vai gerar o quê? Aumento de afastamentos, vai aumentar a queda da performance coletiva, porque tu tem uma equipe e tem alguém, um ou dois que estão passando por esse problema, com certeza não é a mesma coisa. Já sobrecarrega os que estão bem. Isso é importante. Tem uma coisa, Rosângela, que eu diria aos gestores que estão nos ouvindo, né? Assim como uma dica realmente de alguém que atua nessa área, né? Ouça os seus colaboradores, né? Ouça as pessoas que estão na sua empresa. Tente construir um ambiente de gestão organizacional em que o seu colaborador ele não se sinta menor que você. Ele não se sinta inferior a você, mesmo você sendo o chefe, o diretor, o superintendente. Porque esse ambiente constrói uma segurança que ela diríamos assim, é um grande antídoto contra o adoecimento psicológico. Porque o que faz com que as pessoas adoeçam no trabalho? Exatamente quando aquele funcionário, aquele colaborador, ele fica engasgado com coisas que ele quer de repente dizer, que ele quer compartilhar, mas que não há escuta naquele ambiente. É um ambiente que não há escuta. É um ambiente em que ele é silenciado. Então, se você constrói um ambiente favorável, uma vez eu assisti uma entrevista do Roberto Justus, que ele dizia isso, né? Achei sensacional a fala dele, que ele fazia questão de ouvir os colaboradores, né? As pessoas que estavam na empresa dele, independentemente se essa pessoa fosse falar mal da empresa. Pelo contrário, aquele que falava mal da empresa é que ele queria ouvir, porque era aquele que tinha coragem de apontar os pontos que precisavam de repente de melhoria. Sim. E é o que às vezes os nossos gestores não fazem. Se colocam numa condição de hierarquia ali, de uma pessoa inalcançável, e isso gera um ambiente ali hostil dentro da empresa, um ambiente de medo, de temor, em que as pessoas não têm coragem de expressar o que estão vivenciando. Sim, sim. E isso é um campo fértil para desmotivação, para burnout. A questão também desse limiar, né? Que às vezes ele não acolhe, ele não ouve, porque ele tem medo de perder a autoridade, das pessoas confundirem, né? Isso. Eu deixei isso, eu escutei, aí as pessoas começaram a confundir os papéis. Então, muita gente tem medo de perder a autoridade e de não ser mais respeitado na sua autoridade. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A autoridade não tem nada a ver com o medo. Isso. Né? Não tem nada a ver. O gestor ele tem que ser alguém que dá o exemplo. Né? Inclusive o exemplo como ser humano. Né? Eu sou como gestor, eu também trabalho pelo bem da minha empresa, da instituição onde eu estou. E eu quero que as pessoas elas sigam de alguma maneira esse padrão, né? E elas saibam, né? Daí a comunicação é importante, que o trabalho delas faz diferença, né? Que eu preciso delas, assim como elas precisam de mim, que nós temos que colaborar, né? Nós somos um time, afinal de contas, né? Não é um trabalho escravo, né? As pessoas não estão ali por obrigação e nem eu vou prender alguém ali naquele ambiente. Então, esse fator humano, ele conta muito mesmo. Vocês falam da questão do diálogo, da escuta, mas aí tem o outro lado também da pessoa que não quer falar, né? Porque ele já foi tão inibido, ele já foi tão tolhido que ele não fica mais muito confortável em falar. E as questões pessoais, assim, imagina uma pessoa que na infância ela não foi escutada, não havia empatia, ela precisava ser aquela criança perfeita para receber amor, atenção. Então ela transporta isso para o ambiente de trabalho também. O meu desempenho ele tem que ser excelente, eu tenho que dar o meu máximo sempre para que eu seja reconhecido, porque eu me sinta importante, para que eu seja alguém, na minha autoestima. Sim. Então isso também é muito adoecedor. E esse trabalhar excessivo e tudo pode ser também um sintoma. Perfeito. É um funcionário que é ótimo ali inicialmente, mas que
tem um grande risco de adoecer. E daqui a pouco ele não consegue mais manter essa característica, esse perfil, né? Que ele mesmo sente necessidade de ser, para ser reconhecido também, né? Porque assim, né, Rosângela, eu costumo dizer que o trabalho, ele é algo sagrado na vida da pessoa. A gente vive uma sociedade da produção. Então, para que a gente consiga viver, consiga sobreviver, consiga ter a nossa subsistência, o trabalho entra como um elemento essencial. Então, é algo sagrado, é algo que dignifica a pessoa, é algo que atribui sentido. Então, às vezes, tem muita... Eu ouço, às vezes, né, falar muito assim dentro do ambiente empresarial, de que, às vezes, essas discussões relacionadas à saúde mental, elas ficam sempre contra o empreendedor. Eu já ouvi muito isso. Isso sempre fica contra, né? culpando. E, na verdade, não é. Na verdade, pelo contrário, né? A ideia é fazer uma conciliação. A ideia é estar essa discussão, ela seja um intermediário, um intercâmbio entre o empreendedor, entre o empregador e entre o funcionário, né? Para que haja um equilíbrio nisso. Até porque a gente precisa deixar muito claro que burnout não tem só quem é operador, quem é da operação. A liderança também tem burnout. O dono da empresa, o diretor também tem burnout. Claro. E às vezes quando o indivíduo sobe na hierarquia, é que o esgotamento aparece. É que o esgotamento né? aparece. E aí a responsabilidade dele aumenta mais ainda. Porque isso dentro do sistema financeiro é muito comum. É muito comum. Você vai ser um gerente, você vai subindo, cada vez mais a cobrança em cima de você é maior. Então... E muitas vezes você assume desafios que você não foi preparado para assumir. Você tem que entregar, responder por demandas que você não foi treinado para aquilo. Você nunca estudou aquele assunto, mas você precisa responder por aquilo. Então, você precisa dar seu jeito de, no dia tal, entregar aquilo com perfeição. Então, muitas vezes, essa produtividade que você tem que responder, ela não te dá tempo hábil de você fazer essa migração do que você era para o novo papel que você assumiu. E muitas vezes você tem que correr atrás. Aí, nessa coisa de ir atrás, você tem que usar os seus finais de semana, suas noites mal dormidas, e aí, como vocês falaram, vai brincando de usar até os 100%, até a hora que o corpo trava, não é isso? Talvez uma diferença seja essa dos nossos tempos hoje, né, Rosângela? Assim, eu não posso executar o meu trabalho sempre do mesmo jeito. Eu preciso encontrar uma forma de aperfeiçoar, de me atualizar, de aprender coisas novas, porque senão eu vou ficando para trás. Né? Por exemplo, hoje um psicólogo, um psiquiatra que não responda o WhatsApp, ele fica para trás. Porque o paciente ele quer atenção, ele tem essa demanda também. Então a gente precisa estar se reinventando o tempo inteiro, né? E isso é muito bom, por um lado, porque faz com que você se atualize, você evolua na sua prática, mas em contrapartida, essa exigência, diríamos assim, você fazer isso com uma faca no pescoço, né? Aquela coisa de correndo contra o tempo, se eu não fizer isso eu vou ficar para trás, eu vou perder a minha posição, eu vou ser demitido. Isso gera um processo muito desgastante, né? Então acho que o ponto principal aqui é a gente entender... Eu penso assim, eu até falei agora há pouco, né, Rosângela, que o burnout, o esgotamento do trabalho não é só para quem é CLT, não é só para quem é operário, mas todos os players da escala hierárquica de uma empresa estão suscetíveis a vivenciarem uma experiência de burnout, não necessariamente alguém que está abaixo de uma escala hierárquica. Mas a gente não pode também desconsiderar que, obviamente, que aqueles que estão submetidos a hierarquias mais rígidas, mais fortes, estão mais vulneráveis a isso. Então, como eu falei no episódio anterior, nem todo mundo pode abrir mão do emprego. Né? Eu acho que é um luxo você ter uma profissão, você ter um fazer que você pode escolher aonde você quer trabalhar. Eu tô aqui nessa empresa, isso aqui tá me fazendo mal, eu tô adoecendo e eu vou sair. E tá tudo bem. Eu peço demissão. Mas a gente sabe que 90% das pessoas não tem essa condição, essa autonomia. E elas precisam se submeter. E isso gera um processo extremamente adoecedor. E até mesmo o autônomo. Né? Se eu não trabalhar, eu não ganho nada. Eu não recebo nada, eu não tenho férias, eu não tenho nenhum direito trabalhista. Então, às vezes, o indivíduo ele se pressiona tanto a estar o tempo todo ali produzindo. Assim, tem muitos autônomos aí que trabalham de domingo a domingo.
Inclusive, a gente ouve falar muito até de empresas familiares que as pessoas que fundaram nunca tiraram férias. Tem 30 anos à frente, não saem de férias. Por mais que tenham outras pessoas responsáveis cuidando, tem pessoas que não saem da frente de jeito nenhum, não confiam. Por mais que confiem, tem que ficar por perto, porque sente falta de estar monitorando, acompanhando. Existe muita gente assim. Mas aí entra uma questão também de ansiedade, que é uma das crenças que está, né, nessa ansiedade aí do dia a dia, é a de controle. Eu preciso supervisionar, controlar tudo para que algo ruim não aconteça. Porque eu posso perder, eu posso ir à falência. Às vezes esse medo está bastante entranhado, assim, né? Por isso a questão da permanência, né? Isso vai passando para as gerações seguintes. Isso. E aí é cultura. Vira cultura, né? A cultura é de permanecer, de não se afastar, de não se ausentar, de estar sempre por perto acompanhando. E isso gera uma cultura tóxica também, em alguns casos, né? Claro que é necessário, obviamente, que o dono esteja ali observando, em alguns casos, mas quando você tem essa cultura muito instituída de controle, né, de comando e controle, então a gente sabe que hoje dentro dos modelos de gestão, esse modelo de comando e controle está ficando para trás, porque hoje, se você não tem uma flexibilidade, se você não tem ali um modelo de gestão que considera a individualidade do outro, você fica para trás, as pessoas não aceitam mais. Não é à toa que quem trabalha com recrutamento e seleção sabe o quanto é difícil conseguir uma pessoa, às vezes, para ocupar... A retenção também, a retenção é muito difícil porque a pessoa, hoje, o turnover é muito alto, né? Sim. Você está aqui, recebe uma proposta, vai para outra, Sim. né? Aqui é home office, aqui eu trabalho 5 dias presencial, essa outra empresa diz que eu trabalho 4, então eu saio. Sim. Então, para você manter uma pessoa na empresa hoje, é necessário que haja um modelo de negócio diferente. Ele se sinta parte de alguma forma ali, né? O funcionário. Exatamente. Se ele não tiver a questão do pertencimento, né? Do engajamento. Porque a nossa recompensa, ela não é só financeira. Isso. Né? A gente gosta de ver o impacto daquilo que a gente faz nas outras pessoas. Isso. Então, esse reconhecimento, ele deve também haver. Que é a questão do pertencimento. Então, faz você... ter posturas gratuitamente, sem ninguém te cobrar, sem ninguém dizer nada, e você tá tendo assim, quando a gente chega, né, nessa fase final, que é o burnout propriamente dito, né, o esgotamento, esse indivíduo ele não consegue mais exercer aquela função. Né, ele precisa ir para uma outra função, um outro ambiente, uma readaptação total. Mas assim, como é um processo de médio e longo prazo, a gente tem como intervir e prevenir que chegue nesse nível. Acho que essa seria a ideia. Isso, por isso esse episódio de hoje, que nós queremos, justamente nessa reta final do episódio, nós queremos ouvir de vocês que dicas vocês dariam para os nossos ouvintes que têm seus empregados. Uma das falas que a gente tem para fazer hoje, antes das nossas considerações finais, quais estratégias você vê, Manuel, que quem tem o seu empregado ou a própria pessoa que tem seu negócio, ela deve adotar para prevenção. Perfeito. Se ela ainda não adoeceu e nem quer adoecer, e se tem alguém na empresa que ela já percebe sinais, o que fazer? Pronto, perfeito. Então eu vou começar com a primeira dica que eu já falei no início, né? Construir uma cultura de escuta na empresa. Então, se você tem seus colaboradores, seus funcionários, busque construir uma cultura de escuta. Escute as pessoas, ouça as pessoas, né? Não olhe as pessoas apenas como um instrumento de produção, mas como é que está essa pessoa ali? Faz um one-on-one, né? Ali com aquela pessoa. Como é que está a tua família? Como é que está em casa? Tem esse momento de proximidade, de conversa, que isso ajuda bastante, inclusive, a você perceber melhor o seu colaborador. Essa é a primeira dica. A segunda dica, que é atrelada à primeira, esse colaborador, ele está na função que é, diríamos assim, mais aderente ao perfil dele, porque, como o Vitor falou, se eu faço uma coisa que não tem nada a ver comigo, se eu estou em desvio de função, se eu fui contratado para ser analista de qualidade e eu estou na contabilidade fazendo planilha, isso também vai ser um elemento de adoecimento. Porque eu estou aqui, eu estudei 5 anos fazer uma coisa e estou aqui nessa empresa fazendo outra. Né? Então, é importante que o gestor conheça os seus colaboradores para que ele possa perceber se aquela pessoa está na função certa. Às vezes é só um ajuste. Às vezes aquela pessoa está entrando num burnout, num processo de adoecimento, porque ela está alocada no lugar errado.
Pronto. E se ela sair dali e for para uma outra posição, reacende ali o sentido, o propósito, a vida, né? É como se aquela pessoa saísse de um país para outro. E eu vejo acontecer isso muitas vezes nas empresas. Aí começa a fluir. Começa a fluir. Então, percebe? As duas dicas, elas estão associadas ao quê? A você ter esse momento de escuta, de presença com seus colaboradores e não só achar que é assinar a carteira e o job description lá, faz isso aqui, é a tua atividade, pronto. Não é só assim. Nunca mais saber o que está se passando. Não quero nem saber quem é, onde mora. Não é assim que funciona. Né? Sim, então a gente precisa ter esse olhar humano, a gente precisa falar de humanização no trabalho, não só na teoria, nos workshops, nos eventos, mas também acionar aquilo na prática, no dia a dia. Isso. E também a questão dos líderes, né, Vitor? Como você falou, muitos líderes estão adoecendo. Uhum. Então, quer dizer, mudança de modelo mental, né? Mentalidade nova, né? E principalmente empatia. Né? Eu tentar entender como o outro pensa, o que ele sente, né? A dificuldade que ele tem. E tentar fazer com que ele me entenda também. Acho que compartilhar isso, assim, se a gente está no mesmo barco, esse barco ele precisa velejar bem. Porque caso ele venha naufragar, todo mundo vai naufragar junto. Sim, sim. Então eu observo isso. Às vezes o indivíduo ele está ali brigando com o local que ele está o tempo todo. Né? Será que vale a pena para ele realmente continuar naquele local? Sim. Ou mudar a sua atitude? Né? Que ninguém, assim, nenhum gestor vai gostar de um funcionário que é o tempo todo reclamando, desmotivado. Sim. Né? O que eu também não quero dizer que é possível a gente estar sempre feliz, motivado, dando melhor. Inteiro, isso, né? Isso não existe, né? A gente, como é profissional, a gente tem que trabalhar com ou sem vontade. Mas, de alguma maneira, a coisa ela corre naturalmente. Ela não é forçada. Isso. Né? Então, gente, muito obrigado, né? Que noite, mais um episódio maravilhoso. Nós queremos agradecer Manuel Gomes, Vitor Lindoso, nossos ouvintes que hoje assistiram novamente esse episódio, que a gente aprofundou mais ainda o burnout, lembrando que esse assunto não se esgotou, que aqui é só uma inquietação que a gente trouxe, né? Muito mais precisa ser conversado e falado, por isso a necessidade de escutar novos episódios, continuar assistindo o Hub do Mercado e também assistindo o PC com café. Com café, viu, gente? Eu quero agradecer a audiência, obrigado. No caso, vamos ressaltar novamente, Manuel e Vitor, olhando para a câmera, onde que localiza vocês? Pelo Instagram, a rede social? Vamos lá. Então, pessoal, vocês nos encontram nas redes sociais, o nosso podcast Psi com Café, ele está no Spotify, no Apple Music, nos principais streams, né? Lá você pesquisa Psi com Café, você nos encontra. E lá, inclusive, tem um episódio sobre burnout que a gente aprofunda bastante sobre isso. Vocês me encontram no Instagram, @psi.manuelgomes, Manuel com U. Lá tem vários recortes do podcast, tem o link da bio também com o meu WhatsApp para agendar algum atendimento. Vitor, quer fazer alguma ressalva? Sim. Bom, gente, o meu consultório é no Shopping da Ilha, no Centro Empresarial. Lá no meu Instagram, @VRDPsi, tem um contato da minha secretária. E aí quem quiser marcar uma consulta, uma conversa, né, tiver aí alguma demanda envolvendo a saúde mental, a gente está à disposição. Pronto. E nós queremos agradecer a sua audiência. Não deixe de assistir nenhum episódio, toda quinta-feira às 20 horas. Muito obrigado, desejo uma ótima noite e a gente se encontra todas as quintas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Boa noite.